Bom, pessoal, eu queria aqui falar um pouco sobre o Cabo Daciolo, já que a gente já teve o primeiro turno, já estamos rumo ao segundo turno, e a gente sabe que esse pessoal tem uma influência muito grande, eu me refiro ao Cabo Daciolo, e a gente fica na expectativa de saber quem ele vai apoiar, como ele vai se posicionar, se ele vai apoiar ou não o Bolsonaro, que seria o mais correto, já que ele, o Bolsonaro, tem opiniões ou ideias muito parecidas uma com a outra. E a gente fica na expectativa de saber, e aí, vai apoiar ou não vai? É certo que ainda é muito cedo para dizer se ele vai ou não. Até porque eu fui dar uma pesquisada no Cabo Daciolo para saber alguma live, algum vídeo dele, e eu vi que ele não ficou muito contente com o resultado, né, da apuração das urnas. Ele está chateado, a gente vê isso nitidamente nos vídeos dele, e inclusive ele está se mobilizando, certo, para apurar casos de fraude nas urnas eletrônicas, porque realmente houve mesmo. Tanto houve para o Jair Bolsonaro, que foi assim, Jair Bolsonaro foi o campeão em ser fraudado nas urnas eletrônicas, e o Cabo Daciolo também disse que também ele foi fraudado, né? No caso, quem ia votar para ele não conseguia votar nele. Assim na live dele ele diz. Mas como eu estou falando aqui, né? Ele diz que as fraudes nas urnas é real, ela é concreta, e ele então continua falando que quer ser o presidente do Brasil. Então ele está se mobilizando, fazendo um movimento para que as pessoas possam ir, não sei se é o TSE ou o TRE, para que venham pedir a anulação dessas eleições e pedir o voto em cédula, porque ele está inconformado, porque ele não aceitou o resultado e ainda fala que vai ser o presidente do Brasil. Enfim, mas aí eu deixo meu questionamento. Aonde estava o Cabo Daciolo quando o Jair Bolsonaro estava sendo atacado pelo TSE em relação ao voto impresso? Aonde estava o Cabo Daciolo naqueles momentos em que o TSE estava derrubando o voto impresso? Então, agora ele está vindo atrás, mas ele está indo atrás porque ele não conseguiu se reeleger, ou ele não conseguiu ocupar a vaga de presidente. Mas se ele tinha tanto interesse, se ele está agora querendo fazer todo um movimento, porque ele sabe que tem fraude nas urnas, então ele deveria ter apoiado Jair Bolsonaro. Quando o TSE estava derrubando o voto impresso, que era para a gente agora estar podendo votar no voto impresso, onde poderia se haver uma auditoria, conferir para saber se realmente estava os resultados corretos. Mas ele não estava nessa luta, nessa guerra, o Cabo Daciolo, ele não estava presente. Pelo menos quando eu acompanhei um pouco essa luta aí do TSE contra alguns parlamentares e ministros que não queriam que o voto impresso fosse anulado, eu não vi o Cabo Daciolo nessa luta. Se eu estiver errado, alguém me corrige, coloca nos comentários aí, mas eu não me lembro de ter visto o Cabo Daciolo com essa garra que ele está tendo agora, né? Mas eu vi uma outra live do Cabo Daciolo e ele falou que não vai apoiar nem Haddad nem Bolsonaro. Segundo o Cabo Daciolo, que eu acho esse discurso muito parecido com o discurso de esquerda, é que o Jair Bolsonaro prega o ódio, certo? Que eu acho muito estranho isso vindo da boca do Cabo Daciolo. Uma vez que a gente sabe que o Jair Bolsonaro ele tem um temperamento forte, às vezes ele tem umas respostas muito duras, mas aquilo que ele defende são princípios e valores, porque quando ele fala que não aceita que crianças venham receber educação, que os pais não concordam, eu acredito que o Jair Bolsonaro não está errado em falar isso. Dentre outros muitos assuntos, o Jair Bolsonaro fala que eu não vou entrar aqui no mérito, mas todo mundo já sabe quais são as ideias do Bolsonaro que ele defende. Não é um cara perfeito, nem santo, nem um salvador da pátria, blá blá blá, mas a gente sabe que o Jair Bolsonaro seria a pessoa ideal para ocupar a vaga de presidente do Brasil. Mas aí o Cabo Daciolo já falou que não vai apoiar nem Haddad e nem Bolsonaro,
Porque Bolsonaro prega o ódio e o Haddad quer fazer do Brasil uma Venezuela. Então, pessoal, fica difícil, né? O cara que é cristão também, o Cabo Daciolo é cristão, tá chateado, zangado porque não conseguiu ocupar a vaga de presidente do Brasil e ainda não quer dar aquele apoio ao Bolsonaro, sendo que se ele não der essa força para o Bolsonaro agora, o pessoal vai se dispersar. E pode ter certeza que muitas pessoas vão acabar apoiando o PT. Então, é muito estranho, sim, o Cabo Daciolo estar agindo dessa forma, tão imaturamente, né? Porque para mim isso é uma atitude imatura, para um cara que é tão experiente, tão vivido como Cabo Daciolo. Enfim, mas assim, na minha opinião, desde o começo, era para o Cabo Daciolo ter apoiado Jair Bolsonaro. Era para o Cabo Daciolo ter ajudado Jair Bolsonaro. Porque eles têm pensamentos muito iguais. Embora um seja católico e o outro evangélico, mas eles têm os pensamentos iguais. Que é a defesa da família, é a inocência das crianças, armar o cidadão. Se bem que o Cabo Daciolo é contra armar o cidadão, que também eu acho isso muito estranho. Coisa de socialista, mas eu não estou aqui querendo julgar. Mas, para encerrar aqui o vídeo, cadê o Cabo Daciolo nessa hora, né, agora, para apoiar o Jair Bolsonaro? Porque uma coisa é verdade, ele perdeu. Ele não conseguiu nem, digamos assim, vamos colocar 5%, ele não conseguiu nem 5%. Então ele não tem condições de ocupar a vaga de presidente do Brasil. Embora eu respeite a opinião dele de querer lutar, pleitear para que essas eleições devem ser anuladas. Mas ele deveria se posicionar, ele deveria aceitar e se posicionar e apoiar o Jair Bolsonaro. Porque a esquerda está aí se mobilizando, se movimentando já para fraudar, mentir, detonar a imagem do Jair Bolsonaro. Então, na minha opinião, eu acredito que o Cabo Daciolo tem que apoiar, sim, o Jair Bolsonaro. E provavelmente ele possa fazer isso, sim. Então, pessoal, essa é a minha opinião. Eu queria pedir que você curtisse e compartilhasse esse vídeo. Eu me chamo Daniel Medeiros e até o próximo vídeo.